5 coisas essenciais para você conseguir sua tão sonhada aprovação da faculdade de medicina pelo Enem. Se hoje você é um vestibulando de medicina, tá aí lutando nesse sonho, eu te entendo. Hoje faço faculdade de medicina, eu tô no 9º semestre, mas eu passei por longos anos de cursinho pré-vestibular e eu sei muito bem como é lidar com ansiedade, frustração, medo e insegurança de quando, como e, meu Deus, o que eu faço para conseguir minha aprovação? Como me organizar, como que eu faço para estudar, e é muita coisa para resolver, tendo que lidar ao mesmo tempo com a insegurança de quando a gente vai conseguir alcançar esse sonho. Mas calma que eu vou te ajudar. Se você seguir esses 5 passos, eu te garanto que você vai estar cada vez mais próximo do seu sonho. E eu vou te contar uma coisa aqui, se você prestar atenção no vídeo todo e chegar no final dele, tem uma surpresinha pra você. Mas é um segredinho que fica aqui entre a gente. Então, sem enrolação, vamos pro primeiro passo. Entenda onde estão os seus pontos fortes e os seus pontos fracos. Não adianta você fingir que você não tem ponto fraco ou então que você não tem ponto forte. Todo mundo tem ponto fraco e ponto forte, você precisa trabalhar com os dois. E aí que tá o pulo do gato. Quando você entende onde está o buraco a ser preenchido, quais são as lacunas que você precisa trabalhar do seu conhecimento, minha filha, meu filho, a sua aprovação se torna muito mais palpável. Você precisa identificar o quanto antes aonde estão seus pontos fracos principalmente, porque é neles que você vai trabalhar, e quando você trabalha seus pontos fracos, você vai igualando todas as matérias, até que você fica ali, ó, mais ou menos no mesmo nível em todas, e aí fica mais perto da sua aprovação. Mas como que você faz para entender quais são seus pontos fortes e seus pontos fracos? Calma que no final do vídeo eu vou te contar. Ponto número 2. Conheça o terreno. Como assim conheça o terreno? Por exemplo, se você quer fazer a faculdade de medicina, isso é uma certeza, e sai fazendo todos os vestibulares sem se preparar direito para nenhum, você tá atirando sem um alvo. Você tem que conhecer o terreno por onde você tá pisando. Eu tô te falando para você não fazer vários vestibulares? Claro que não. Eu tô te falando para você ter um foco. Por exemplo, vamos trabalhar aqui com o Enem, certo? Certo. Você vai estudar baseado na forma com que o Enem cobra, que é o TRI. Como que funciona o TRI? O TRI, ele trabalha assim, se você acertar uma questão difícil e errar uma fácil, ele vai entender que você chutou. Porque na cabeça do TRI não faz sentido você acertar uma questão difícil e errar uma questão fácil. Você precisa entender como cada banca da prova que você vai fazer vai cobrar. Eu sou de Brasília. Aqui em Brasília a gente tem o CESP, que é a banca que faz a prova da UNB. No CESP, a forma da prova é totalmente diferente do Enem. No CESP, uma errada anula uma certa. Isso não acontece no Enem. No CESP é verdadeiro ou falso. No Enem são itens que você precisa escolher, 5 itens. Então assim, entenda a prova que você vai fazer. Não saia atirando para todos os lados. Faça várias provas? Sim, é importante. Mas tenha um foco, conheça o terreno onde você está pisando. Leia o edital, entenda como ele vai cobrar, entenda o tipo de redação que ele cobra. Conheça onde você está entrando. Passo número 3. Não perca tempo com o que não vale a pena. E como é que você faz isso? Montando um cronograma. Quando você tem um cronograma certinho da sua semana, o que você vai fazer, quando você vai fazer, que horas você vai fazer, contando também com o seu tempo de lazer, com o seu tempo de descanso, com o seu tempo de fazer atividade física, tudo fica mais fácil para você. Porque quando você senta para estudar, você tem que estudar e não ficar pensando o que você vai estudar. O que eu vou fazer hoje? O que é mais importante? O que eu tenho que focar? Não. Você já senta, já estuda com foco e determinação. Isso te ajuda a ficar mais próximo da sua aprovação. Escuta o que eu tô te falando. E como que você monta um cronograma de forma eficaz? No final do vídeo que eu vou te explicar. Confia em mim. Ponto número 4. Materiais. Quais materiais você vai estudar? Você tem um cursinho para fazer? Você está fazendo um cursinho presencial? Você está fazendo um cursinho online? Você tem um material bom para você estudar, para você seguir um cronograma? Você tem condição de pagar um cursinho? Se não tiver, você sabe onde buscar os materiais para você estudar? Você sabe quais canais do YouTube te ajudam a estudar? Se não, é importante você ter isso certinho antes de você estudar, justamente pelo motivo anterior, para você não perder tempo na hora de estudar. É importante separar tudo isso antes. Antes quando? Por exemplo, no final de semana. Porque aí, durante a sua semana, você não perde tempo de estudo, procurando o que você vai estudar, onde você vai buscar essas fontes. E sim, já senta e já estuda direto. E agora eu acho que esse 5º ponto é um dos mais importantes, se não o mais importante de todos. Pra mim foi o que mais fez diferença na hora de conseguir minha aprovação. Redação
e questão. Redação. Você tem que fazer redação. Muitas vezes a redação é negligenciada pelos alunos. Redação é uma coisa que no Enem pode te tirar do jogo. Você não pode simplesmente deixar para estudar redação um mês antes do Enem. Você tem que estudar redação, fazer uma redação pelo menos uma vez por semana. E você tem que ter alguém para te ajudar a corrigir essa redação. Sabe, ó, aqui não tá legal, isso aqui você tem que melhorar, essa introdução não tá tão boa. Muda isso, muda aquilo. Redação pode te ajudar muito na nota do Enem e pode te atrapalhar também. Então, dê atenção à redação. Questão. Se vocês quiserem, eu posso até fazer um vídeo à parte sobre questões. Porque a questão, ela não pode simplesmente ser algo passivo. Ah, fiz uma questão aqui, acertei, tudo bem, passa. Ah, fiz essa questão, errei. Ah, tá bom, errei. Não, a questão tem que ter uma correção ativa. Tem que ser vista com outros olhos. Como assim? Quando você acerta uma questão, você realmente acertou aquela questão entendendo? Ou você acertou ali mais ou menos chutando a questão? Você tem que entender onde você está errando, onde você está acertando, se você realmente está entendendo o conteúdo, se você está com dificuldade. Então, quando você faz um bloco de questões, quando você faz uma prova, você tem que entender se você realmente está entendendo aquele conteúdo. Acertar a questão não é uma coisa só para o seu ego, para a sua autoestima, para você falar, caraca, eu estou muito bem. Não. É ali uma métrica para você saber como estão os seus estudos, como você está evoluindo naquela matéria. Questão te ajuda a entender como está o seu nível de compreensão da matéria. E às vezes vocês podem pensar assim, ah, mas eu tenho um pouco de medo de fazer questão e ver que eu tô muito ruim na matéria e tal. Mas entenda que é isso que vai te colocar dentro da faculdade. É isso que vai te fazer alcançar o seu objetivo. Faça questões de formativa, faça correções de formativa, tire dúvidas. É o seu futuro que está em jogo. E agora, como eu prometi, e quando eu prometo eu cumpro, o que vai te ajudar muito na sua preparação para sua aprovação na Faculdade de Medicina pelo Enem? Vem comigo! Vem conhecer agora a Filade, a plataforma que vai ajudar você a conquistar os seus sonhos. Lembra que eu falei lá no começo do vídeo que é importante você entender quais são seus pontos fortes, seus pontos fracos? Então, a Filade vai te ajudar nesse processo oferecendo um simulado diagnóstico. Esse simulado diagnóstico tem como metodologia de correção o TRI, que é a mesma correção oferecida pelo Enem. Só que a Filade tem um diferencial, é claro. O seu simulado vai ser corrigido por um orientador que vai analisar seus resultados junto com você e te ajudar a montar o seu cronograma de estudos, analisando assim seus pontos fortes e seus pontos fracos. E os orientadores da Filade possuem uma disponibilidade incrível. Olha só a disponibilidade desse orientador específico. Eu peguei um exemplo do dia 28. Ele tinha disponibilidade de 7 da manhã às 10 da noite, ou seja, desculpa pra marcar horário não tem. E assim ele vai sentar com você e montar seu cronograma 100% personalizado e individualizado do jeito que você merece. E agora vamos pra uma das partes mais legais, os materiais. Tá vendo aquele diamante ali? Já já eu explico o que ele significa. A Filade oferece unidades de estudo. Essas unidades de estudos contêm várias aulas, simulados e exercícios, que são importantíssimos para você fixar o que você acabou de estudar. E agora vamos entender o que é aquele diamante ali em cima. A plataforma da Filade, ela é gamificada. Como assim? Você ganha pontos com a sua evolução dentro da plataforma. Ou seja, você assiste uma aula, ganha pontos. Faz exercício, ganha pontos. Assim você vai subindo de nível e se classificando para concorrer a esses prêmios incríveis aí. Isso é sensacional e te motiva a estudar cada vez mais. Além disso, a Filade oferece aulas ao vivo. Pelo menos 5 aulas por semana. Eu disse pelo menos, pode ter mais que isso. E no WhatsApp, eles oferecem um suporte incrível. Quando você se torna membro da Filade, você é adicionado a 6 grupos com professores de plantão para tirar suas dúvidas de forma ilimitada. Disse ilimitado, ou seja, sempre vai ter professor disponível para você. E o mesmo acontece com a redação. Você recebe um suporte de correção e mentoria de forma ilimitada, onde o mentor vai simplesmente analisar seu texto linha por linha e ver o que você está errando, o que você está acertando e o que você pode melhorar na sua redação. Basta você simplesmente agendar um horário para isso, quantas vezes você quiser. Você tem noção de como isso é incrível? A Filade é 100% individualizada e especializada para você. E agora, uma das minhas partes favoritas, o banco de questões, que você tem nada mais nada menos do que mais de 100 mil questões comentadas. Eu duvido que você vai conseguir zerar esse banco de questões. Muito difícil. Daí você vai selecionando os filtros que você quer aplicar. Nesse caso, eu estava aplicando filtros sobre questões de matemática. E daí você vai montando a lista que você deseja. E no final, você escolhe quantidade de questões que você quer fazer naquele momento. E a lista sai exatamente do jeitinho que você quer. Você quer a resposta no mesmo arquivo, se você quer em arquivo separado, você que escolhe. E voilá, aqui está a sua lista prontinha para você. E aí você me pergunta, mas e a resolução das questões? Só vai sair o gabarito assim? Não, não, não. Tem a resolução de todas as questões também. Nesse caso, eu abri a resolução das questões da lista de física. Dá só uma olhadinha. Ou seja,
A Filade é sucesso! Eu não te falei que eu tinha coisa boa pra te mostrar? Pois é, eu não te decepciono não, pode confiar em mim. A Filade é de confiança. A Filade, ela supre, ela ultrapassa as suas expectativas. Não perca tempo. Já entra aqui no link deles que tá na descrição do vídeo e faz o seu cadastro no site. Eu te garanto que você não vai se decepcionar, porque um suporte como o deles, um banco de questões como o deles e uma estrutura de site como o deles, eu nunca vi em lugar nenhum. Corre logo, o que você tá esperando? Mas calma, antes disso, dá um like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para mais vídeos de medicina. Me conta nos comentários se você gostou do vídeo e se você quer mais sobre esse tipo de conteúdo por aqui. Um beijo, até mais!